AutoCAD 2D, aula 1, impressão em Model Space. Para a aula de impressão, usaremos o pavimento típico de um edifício de escritórios. A área de banheiro, a área de escada e uma área para salas. A primeira coisa que devemos nos preocupar é sobre a espessura das penas. No caso, aqui o desenho está feito, as linhas de paredes aqui são com esse layer branco, aqui linha de alvenaria, de aberturas, portas, enfim. Para configurar as penas, uma maneira simples de resolver é clicando nos layers, entrando aqui no quadro de layers, e eu tenho aqui a espessura das linhas. Um jeito simples de se configurar é fazendo o seguinte: seleciona-se tudo e clica, coloca-se a espessura 0.13 mm e depois a alvenaria corte, que é a das paredes baixas, e a dos pilares, selecionando com o Ctrl, eu vou colocar a espessura 0.40. Não é o melhor jeito, é o jeito mais simples de se resolver esse problema. Uma vez colocada essa configuração de penas no layer, com esse botão LWT é possível visualizar a espessura das penas na tela. Essa espessura também não é a verdadeira no papel, ela é simplesmente uma maneira de mostrar na tela a espessura. Vou deixar desligado. O comando de impressão pode ser utilizado de duas maneiras: com a impressão diretamente no model, aqui no model, ou criando layout. Vamos começar pelo model. A impressão no model pode ser utilizada para uma visualização prévia. Então vamos fazer o seguinte: primeiro clicamos no comando aqui, impressão ou plot. Eu tenho aqui esse quadro que muitas vezes ele pode estar fechado aqui. Quando o AutoCAD é instalado, ele está fechado. Aqui eu tenho a área da escolha da impressora. Eu vou ver aqui as impressoras que eu tenho instaladas no computador. O AutoCAD, a partir da versão 2007, possui a impressão direto para o arquivo PDF. É esse que eu vou escolher, uma simulação de impressão. Outra coisa que eu vou fazer é escolher uma folha A4, padrão mais utilizado aqui no Brasil. Então eu tenho A4, os dois tipos, o vertical e o horizontal. Vou pegar o horizontal. Outra coisa que eu tenho que fazer é aqui escolher o tipo de pena. Vou escolher monochrome. Tá? Ele pergunta se você quer aplicar, diz que sim, escolhi o monochrome. Essa impressão em monochrome vai fazer com que todas as linhas do desenho sejam impressas em preto. Porém, existe uma exceção. Eu vou sair um pouco desse quadro de impressão só para demonstrar essa questão das cores. E vou entrar aqui no quadro de Layers, onde eu vou aqui no Layer 0 clicar no quadro de cores, aqui na tabela de cores. Esse quadro de configuração de cores possui 3 guias, essa e mais essa aqui, que trabalha com Pantone. Com a impressão monochrome, essas 256 cores que estão nessa tabela sempre saem impressas em preto. Se eu quiser uma impressão colorida, eu clico nessa opção True Color e aí eu faço uma configuração em cores, 16 milhões de cores. Essas cores são informadas no quadro de Layers por 3 números separados por vírgula, e qualquer cor escolhida aqui, na hora da impressão, mesmo que a escolha seja monochrome, essa impressão, essa cor vai sair na impressora. No caso de impressoras a laser, preto e branco, esta impressão vai sair um tom de cinza compatível
com essa tonalidade aqui do desenho. Voltando para o quadro de impressão, outra coisa que é importante que eu faça é a escolha da área de impressão. Então eu venho aqui, ó, nessa opção Window. Como eu estou no Model, eu tenho que selecionar a área de impressão. Então eu vou clicar uma janelinha e apareceu a área de impressão. Selecionei. Outra coisa é ajustar a escala. Eu tenho que desligar esse botão e vou escolher a escala aqui. Essas escalas que estão aqui disponíveis no AutoCAD na instalação não servem para desenhos em metro. Precisam ser reconfiguradas para ser utilizadas em metro. E eu costumo passar uma regra, o ajuste de escala. Nesse primeiro valor, eu coloco o valor 1000. Por que 1000? Porque eu desenhei em metros e a minha folha está em milímetros. 1 metro tem 1000 milímetros. E aqui embaixo eu coloco a escala que eu quero imprimir. Vou colocar a escala 200. Ainda tenho aqui, uma vez clicando, já aparece o preview da folha onde está a impressão. Eu posso pedir para ele centralizar o desenho e eu posso também fazer ajustes de posição aqui. Eu posso aplicar essa configuração ao meu arquivo sem imprimir. Uma vez aplicado, quando eu voltar para fazer a impressão, ela vai estar na mesma posição que eu deixei. E eu tenho o preview da impressão nessa posição que aparece. Esse preview, com o scroll eu consigo ver aqui o zoom, né? Aqui eu posso sair, o botão da direita, exit. Uma vez escolhida essa posição, ok, aparece o nome do arquivo, aqui o nome do arquivo, save, e eu faço um arquivo PDF com essa impressão. Abrindo o PDF, eu tenho aqui o desenho que eu posso visualizar e já com a espessura de pena. Para colocar as cotas no desenho, será necessária a configuração para uma determinada escala. Isso será explicado na próxima aula, aula 2.